Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós vamos dar continuidade agora ao módulo. Vou falar em português, mas vou falar despacito, pois a aula apresenta transmissão simultânea. E se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode perguntar, pode interromper. Nós estamos trabalhando com um sistema de aula mais informal. Nós vamos falar sobre o circuito posterior. Nas aulas da manhã abordamos os diagnósticos de estenose carotídea. E agora vamos falar um pouco sobre o circuito posterior. Eu não vou falar exclusivamente sobre o circuito posterior, eu vou falar um pouco de suas conexões que nós podemos estudar com o Doppler colorido. No entanto, vamos dar um enfoque maior ao sistema posterior. Então, quando falamos do circuito posterior, temos que lembrar das artérias vertebrais, que podem ser estudadas com o Doppler colorido, das artérias subclávias, que muitas vezes nos solicitam avaliação. Podemos avaliar alguns ramos do tronco tíreo-cervical e a artéria basilar, que eu não vou abordar nesta aula, mas tem uma certa importância e eu vou citar para vocês, e vocês poderão observar na aula do Dr. Leandro Fernandes a seguir, que ele vai falar de acesso de artéria basilar. Então, o circuito anterior mais clássico que os senhores conhecem é o circuito carotídeo e o circuito posterior é o circuito da artéria vertebral e, com isso, as artérias que incluem as suas ramificações. Todos vocês conhecem esse slide que fala sobre o polígono de Willis e a circulação anterior e posterior do encéfalo, por isso é chamado circuito posterior. Quando realizamos um estudo das artérias vertebrais, que hoje está praticamente acoplado, está junto do estudo das artérias carótidas, o que nós temos que responder? Se as artérias vertebrais estão pérvias, se há algum sinal de hipoplasia da artéria vertebral, se há algum sinal de roubo da subclávia e, eventualmente, outras modalidades de diagnóstico. Então, eu coloquei aqui volume de fluxo. Nós podemos observar o cálculo do volume de fluxo em algumas publicações na América Latina. No entanto, aqui no Brasil não utilizamos o volume de fluxo e eu sempre me perguntei por quê. Os senhores nunca ouviram falar de volume de fluxo de artéria vertebral. Teoricamente, o volume de fluxo é um parâmetro muito bom para se predizer se há uma falta de oxigenação no circuito posterior. No entanto, dois fatores limitam a avaliação do volume de fluxo nas artérias vertebrais. O primeiro deles é que o cálculo do volume de fluxo é um cálculo que tem um erro, um desvio padrão muito grande. Então, isso imprime um erro muito grande na sua medida. O segundo motivo é que nós não podemos avaliar com os transdutores de carótida o fluxo na artéria basilar. E muitas vezes temos uma artéria vertebral razoável, temos uma outra artéria vertebral ruim, o volume de fluxo é baixo, mas se a artéria basilar estiver invertida e sequestrar sangue do polígono de Willis, a pessoa não terá sintomatologia posterior, como, por exemplo, tontura. Então, nós aqui no Brasil não usamos o cálculo do volume de fluxo em artérias vertebrais, mas se alguém solicitar, um neurologista, um otorrino, solicitar aos senhores a avaliação do volume de fluxo das vertebrais, vocês já sabem por quê. Eles querem saber o volume de fluxo da circulação posterior para justificar algum quadro de isquemia que possa justificar um quadro clínico posterior. Esta é a imagem clássica das artérias vertebrais. Então, nós conseguimos caracterizar a artéria vertebral muito bem. A veia vertebral, muitas vezes, também pode ser caracterizada. Geralmente, estudamos as artérias vertebrais no segmento V2, quando elas se apresentam entre, na verdade, as apófises, né? As apófises transversas cervicais, entre as estruturas ósseas cervicais. Então, nós vemos como que túneis da artéria vertebral. O segmento V1 mais proximal também pode ser caracterizado. No entanto, pode também ser confundido com o tronco tíreo-cervical. Então, é muito mais prudente e se estabeleceu como protocolo a avaliação do segmento V2, porque isso nos dá a certeza que estamos estudando a artéria vertebral de fato.
Por fim, temos um padrão espectral que é muito semelhante ao padrão da carótida interna. A resistência é uma resistência baixa ou intermediária com uma diástole bastante ampla. Mas temos que lembrar que não é raro encontrar um padrão de onda de alta resistência, pois existem anastomoses com o sistema da carótida externa. Muito bem. Patologias das artérias vertebrais. Podemos não caracterizar a artéria vertebral. Isso pode acontecer por agenesia, hipoplasia ou porque está obstruída. Então temos que tomar muito cuidado porque o método apresenta limitações. Então muitas vezes devemos afirmar que a artéria não foi caracterizada e vamos deixar para a ressonância ou para a angiografia ou para a angiotomografia fechar o diagnóstico de uma oclusão, por segurança, porque a sensibilidade do ultrassom para este diagnóstico é menor. Quando nós caracterizamos a artéria muito bem e o seu diâmetro está abaixo de 1,5 milímetros, podemos falar sim em hipoplasia. O aumento da velocidade de pico sistólico, por algum tempo, foi associado à estenose. Mas nós temos que lembrar que as artérias vertebrais são tortuosas e muitas vezes é difícil estabelecer o seu ângulo correto de insonação. Então, falar de velocidades aumentadas como critério de estenose é perigoso, principalmente porque o local onde as estenoses mais frequentemente acontecem é na emergência. Então, seria na porção inicial de V1 e não em V2. Em V2, vamos estudar um fluxo pós-estenótico. Então, os aumentos de velocidade de pico sistólico na artéria vertebral estão muito mais associados a fluxos compensatórios ou a uma artéria dominante com hipoplasia do segmento vertebral contralateral. A redução da velocidade de pico sistólico pode estar associada a uma estenose na emergência. Eu me lembro o primeiro livro de Doppler que saiu aqui no país, falava que velocidades na artéria vertebral abaixo de 10 centímetros por segundo eram sugestivas de estenose. No entanto, se você observar uma artéria vertebral hipoplásica, também podemos encontrar baixas velocidades de pico sistólico. Então percebam, enquanto no Doppler de carótidas eu sou muito mais assertivo, eu sou muito mais incisivo na minha afirmação de estenose, para o estudo das artérias vertebrais eu sou mais retraído, eu sou mais contido, eu sou mais, vamos dizer assim, conservador. Nós não conseguimos estabelecer todos os diagnósticos de estenose das artérias vertebrais com o método duplex Doppler, porque nós não estudamos o território vertebral como um todo. Agora, aqui nós damos a palavra final e inicial, o roubo da subclávia. O Doppler pode observar sinais de roubo da subclávia, muitas vezes antes de outros métodos mais elegantes e mais refinados, como a angiografia, a angiotomografia e, em algumas situações, até a própria ressonância. Então, quando encontramos sinais de roubo da subclávia, podemos falar com toda a propriedade. E, por fim, eu vou falar algumas palavras sobre a prova do Manguito, que nós não utilizamos muito na prática diária, mas é interessante que os senhores conheçam. Então, o roubo da subclávia, ele ocorre quando eu tenho uma estenose ou oclusão da artéria subclávia proximal à emergência da artéria vertebral. Nós teremos o fluxo que sobe ao encéfalo pelas artérias carótidas, pela artéria vertebral contralateral e ele vai descer pela artéria vertebral depois do ponto da estenose para reencher a artéria subclávia. Então, é um roubo feito da circulação do encéfalo para a artéria subclávia, porque a mesma apresenta um quadro de estenose ou oclusão no seu segmento proximal. Dito isto, nós vamos utilizar o mesmo método de avaliação que foi descrito no período da manhã para as artérias carótidas, rotineiramente com o transdutor linear, mas eu vou demonstrar para os senhores algumas situações onde transdutores convexos podem nos auxiliar. Muito bem, então falando do roubo da subclávia especificamente, o roubo da subclávia, ele não ocorre do dia para a noite, ele não ocorre de um minuto para o próximo. As artérias, elas não invertem o sentido de fluxo de um minuto para o outro. Este é um processo contínuo e progressivo que ocorre quando temos câmbios, quando temos mudanças dos gradientes pressóricos à medida que uma estenose se desenvolve na artéria subclávia. Então, quando eu tenho uma estenose na artéria subclávia, o primeiro entalhe que vou observar é uma alteração na sístole da artéria vertebral. Este é um pré-roubo, é uma síndrome de roubo da subclávia na sua fase mais inicial de instalação. O paciente é assintomático. Com o passar dos meses, com o passar dos anos, com o aumento da estenose,
esta deflexão se acentua, podendo ocorrer uma inversão parcial da onda da artéria vertebral, que é conhecida como sinal do coelho, porque parece um coelho. Como se habla? Um conejo? Um conejo. Muito bem. E se esta situação evoluir, quando encontrarmos a oclusão da artéria vertebral, teremos a inversão, a oclusão da artéria subclávia, me perdoem, nós teremos a inversão, que seria a deflexão máxima posterior da artéria vertebral. Então, esta é o roubo, a imagem do roubo da subclávia realmente já instalada na sua realmente forma mais expressiva. Então, este é um caso muito antigo que eu tenho, da época da minha residência, quando eu era um R4, e que nós capturamos aqui um sinalzinho do coelho, que guarda relação com a literatura. Percebam que isto não é novidade, isso já é muito bem conhecido. Esse paciente, se você estudar a artéria subclávia, você pode muitas vezes encontrar o ponto de estenose, pois você pode observar o aumento da velocidade de pico sistólico que ocorre nessa estenose. Eu falei que o slide é velho, porque foi fotografado com uma câmera de 1 megapixel, era o máximo que nós tínhamos naquela época, né? Já começam a ter uma ideia da minha idade. Muito bem. Aqui um caso mais recente, a artéria vertebral quase totalmente invertida. Os senhores devem reconhecer que é um padrão totalmente alterado da artéria vertebral. E aqui a artéria vertebral totalmente invertida. Qual a importância dos senhores reconhecerem esse padrão? A importância dos senhores reconhecerem este padrão é porque, na maior parte das vezes, o residente e o médico inexperiente se assustam e acreditam que estão com o botão invertido, apertado errado. Então, o médico examinador entra em pânico e aperta o botão de inversão. Torna-se vermelha a artéria, torna-se a curva acima da linha de base e está tudo bem, agora está tranquilo. Mas está errado. Você não inverteu o sentido de fluxo do sangue. É importante que você compreenda que realmente há uma inversão do sentido do fluxo do sangue. Não é o seu equipamento que está invertido, não é o seu transdutor que está invertido. Então isso deve ser prontamente reconhecido pelos senhores. Nesse mesmo paciente, nós podíamos observar a artéria vertebral invertida no segmento V1, chegando na artéria subclávia. Percebam que a artéria subclávia proximal estava ocluída e a partir do momento que a artéria vertebral reenchia a subclávia, ela apresentava fluxo em direção ao membro superior. Então, se os senhores descerem a artéria subclávia, poderão fazer esse diagnóstico. Vejam, artéria vertebral invertida à esquerda e normal à direita. E aqui nós tínhamos a elevação da velocidade de pico sistólico na artéria subclávia esquerda proximal, com uma velocidade de pico sistólico de 338 centímetros por segundo. Percebam que aqui eu lancei mão do transdutor convexo para alcançar esta topografia. Muito bem. Como eu devo colocar no meu informe, no meu relatório? Eu devo dizer que as artérias, quando estão normais, elas apresentam trajeto e calibre normal, que o fluxo é anterógrado e que as velocidades e o padrão espectral estão normais. Porém, quando eu tenho patologia, devo reportar que a artéria, por exemplo, apresenta uma alteração do seu padrão de onda com inversão parcial ou total e dizer que há sinais de roubo da artéria subclávia. Seja um roubo em instalação, um pré-roubo, seja um roubo realmente instalado com inversão do sentido de fluxo na totalidade. Então agora eu vou demonstrar alguns casos para os senhores e eu não gostaria de me demorar muito pelo adiantado da hora, mas eu gostaria que os senhores entendessem o raciocínio que foi feito para o diagnóstico. Essa é uma mulher de 29 anos com perda de pulso e dor à esquerda. Eu já vou dizer que ela tem uma patologia de base, como uma arterite ou um lúpus, uma moléstia que causou o quadro vascular. Percebam que as carótidas apresentavam uma certa assimetria de fluxo. A carótida comum direita apresentava uma estenose ao longo do seu trajeto. Vejam aqui, uma estenose significativa. Mas, acima de tudo, essa paciente apresentava à esquerda roubo da subclávia. Percebam a inversão do sentido de fluxo. Exatamente do lado onde o pulso era diminuído, reduzido. Então, este era o diagnóstico, um roubo da subclávia. A recomendação que eu dou é, se tiver dúvida, vá nas artérias mais distais, vá na braquial, vá na axilar,
vá na subclávia e veja a assimetria de fluxo. Então, à direita, paciente sem sintomas à direita, percebam, um fluxo na subclávia de 122 trifásico, o que é absolutamente normal para o membro superior. Já à esquerda, onde havia o roubo da subclávia, percebam um padrão praticamente tardos parvos, com uma amplitude de fluxo de 40 centímetros por segundo, bastante assimétrico. Essa assimetria justificava a clínica, o sintoma da paciente e também os achados por imagem. E agora, fazendo uma interpretação filosófica, eu digo aos senhores, esta artéria subclávia praticamente é uma continuação da artéria vertebral. Se os senhores forem à artéria vertebral, vão encontrar este padrão de onda, que é o mesmo padrão de onda da artéria subclávia que se estende por todo o membro superior. Dito isto, fica muito fácil compreender a hemodinâmica e a explicação fisiopatológica dos sintomas da paciente. E, claro, com o transdutor convexo, eu pude, e mesmo com o transdutor linear de baixa frequência, eu pude caracterizar o ponto proximal onde tínhamos a obstrução da artéria subclávia. Um outro caso, um paciente que veio realizar um exame de check-up, apresentava também estenose na carótida interna, uma oclusão da carótida interna contralateral. Então, um paciente arteriopata grave e que apresentava o sinal do coelho aqui na vertebral esquerda e uma vertebral direita normal. Quando os senhores tiverem um roubo de subclávia assim em instalação e tiverem dúvida, podem fazer a prova do manguito ou do esfigmomanômetro, que consiste em colocar um manguito no braço e insuflar o manguito para que ele comprima e oclua a artéria braquial. Quando você oclui as artérias do membro superior, você diminui o roubo da subclávia. E com isso, com o manguito insuflado, a artéria vertebral vai voltar quase que ao normal, ou até mesmo ela volta ao seu espectro normal. Você deixa dar uns 2, 3 minutos de isquemia no membro superior e solta o manguito. Quando você solta o manguito, você cria uma hiperemia reflexa. Então você vai literalmente sequestrar sangue, mas num volume muito maior do polígono de Willis. Então você vai acentuar o roubo da subclávia. E com o passar dos minutos, a situação hemodinâmica volta ao equilíbrio e aí nós teremos a mesma curva basal que nós tínhamos antes. Então essa é a prova do manguito. É uma maneira de se confirmar que este é um roubo de subclávia positivo. Outros circuitos podem inverter. A artéria oftálmica ela pode inverter. Então, aplicando o transdutor sobre o globo ocular, você pode localizar a artéria central da retina, junto à retina, e mais medial você vai encontrar a artéria oftálmica. A artéria oftálmica normal tem que estar aproximando do transdutor, porque ela vem da carótida interna para cima. Quando ocorrer isso, ela está em azul, se afastando, significa que ela foi reenchida por ramos da carótida externa. A carótida externa reenche a artéria oftálmica, que vai reencher a carótida interna. Então, isto pode ocorrer em pacientes que têm oclusão da carótida interna no segmento entre o bulbo carotídeo e a emergência da artéria oftálmica. Então, aqui é a explicação. Se eu tenho uma oclusão da carótida interna nesse segmento, eu posso, através da carótida externa e da artéria facial, encontrar aqui uma anastomose arterial, eu inverto a artéria oftálmica e reencho a carótida interna lá em cima para que o sangue vá anterógrado para o polígono de Willis. Então, aqui uma demonstração só o fluxo normal e o fluxo patológico. Então, este é um sinal de que nós temos um estabelecimento de uma circulação colateral. Vejam, aqui não envolve o circuito posterior, tá certo? Esse é um outro exemplo apenas, eu vou avançar. Esse é um caso que não envolve o circuito posterior, mas para demonstrar a riqueza das anastomoses arteriais que nós podemos encontrar relacionadas ao estudo de carótidas. E elas se interrelacionam, como eu vou mostrar no caso 4. O caso número 3, em homenagem ao Dr. Yoshi, que está conosco, é um Doppler de uma paciente que apresentava necrose nos dedos da mão esquerda. Então, quando nós fazíamos o estudo, por exemplo, da artéria radial, havia fluxo, mas havia uma certa abertura da periferia. Ao estudo da artéria digital, sim, com o transdutor de alta frequência, nós podemos capturar imagens da artéria digital. Nós víamos um fluxo preservado nas artérias digitais do membro superior direito,
porém o membro superior esquerdo apresentava ausência de mapeamento de fluxo na topografia no sítio das artérias digitais, indicando provavelmente uma oclusão da mesma. E ao estudo da artéria vertebral, vejam só que não foi pedido, não foi solicitado, nós fizemos a mais, porque foi pedido o membro superior, mas eu fui olhar a vertebral. Por quê? Porque eu senti que poderia haver algo na subclávia. Vamos olhar a vertebral. Você olha a vertebral e tem um sinal do coelho. Então isso significa que há um roubo de subclávia em instalação. Se eu tenho um roubo de subclávia em instalação, eu provavelmente tenho um problema na subclávia proximal. Então o que devemos fazer? Devemos estudar a subclávia. Eu troco o transdutor e consigo acessar um ponto de estenose na artéria subclávia com uma velocidade de 434 centímetros por segundo. Com o transdutor linear eu não conseguia penetrar o suficiente por este acesso. Então a troca do transdutor me permite, até o transdutor endocavitário pode ser utilizado para você pegar o ponto exato onde ela está próxima à sua emergência. Isso foi muito discutido na clínica cirúrgica, e optou-se por fazer a investigação angiotomográfica que confirmou plenamente este diagnóstico. Na verdade, o paciente estava embolizando e por isso teve oclusão das artérias digitais. Então, vejam, apesar do estudo solicitado ter sido um estudo de membros superiores arterial, foi o estudo da circulação posterior que nos deu a ajuda ao diagnóstico neste caso. Por fim, o caso número 4, esse é um caso bonito, vou me recordar das palavras do Dr. Roberto pela manhã, o tardus parvus, parvus et tardus. Paciente arteriopata que já tinha um stent na carótida interna esquerda. Vejam à direita como era a artéria vertebral, padrão de fluxo tardus parvus pós-estenótico. Olhem a carótida interna, isto não se vê todos os dias. Olhem que fluxo tardus parvus, com uma amplitude de 40, 50 e uma aceleração muito diminuída. Isto não se vê todos os dias. Muito bem. Isso fala a favor de um problema proximal ao ponto que estou estudando. Mas vejam como pode a vertebral apresentar uma alteração e também a carótida interna apresentar alteração. Eu fui olhar a carótida interna, olhar tardus parvus, então vamos estudar o tronco arterial bracocefálico direito, pois as duas artérias têm origem no tronco arterial bracocefálico. A vertebral é oriunda da subclávia, que vem do tronco, e a carótida interna vem da carótida comum, que é oriunda do tronco. E olha o que nós tínhamos no tronco arterial bracocefálico, 600 centímetros por segundo de velocidade, uma placa calcificada grande, uma estenose, que foi confirmada, né, por estudo, por tomografia computadorizada. Então a gente percebe realmente que o quadro tinha expressão, não apenas ao método Doppler, mas com os padrões ouro de diagnóstico. Para encerrar, por que eu falei de carótida externa? Por que eu falei de tronco tíreo-cervical? Porque muitas vezes nós podemos ter conexões entre o tronco tíreo-cervical e o sistema da carótida externa. E vejam, o tronco tíreo-cervical vem da artéria subclávia. E a carótida externa, a carótida externa, emite o primeiro ramo, que é a tireoideia superior. Então, quando eu vou fazer um estudo de tireoide, muitas vezes eu vou lá, procuro a tireoideia inferior, procuro a tireoideia superior, e vejo que a tireoide o sangue entra pela artéria na tireoide. Num paciente com um quadro grave de aterosclerose, pode-se estabelecer uma circulação colateral entre a artéria tireoidiana inferior, que é um ramo que vem da artéria subclávia, através do tronco tíreo-cervical, com a artéria tireoideia superior, que é ramo da carótida externa. Então nós temos uma comunicação entre o sistema anterior e o sistema posterior. Na verdade, existem outras, mas nós não as vemos. Eu estou dizendo que podemos ver ao Doppler. Então, olha só, que um paciente com uma tireoideia superior normal, vejam que o sangue está entrando na tireoide. É um ramo da carótida externa. Agora, olha só que interessante. Aqui, uma tireoideia inferior está entrando na tireoide. Está normal. É um ramo do tronco tíreo-cervical. Agora, vejam vocês o que pode acontecer. Aqui o tronco tíreo-cervical emergindo a partir da subclávia, isso com um pouco de treinamento os senhores conseguem reconhecer. Aqui um outro exemplo,
E aí eu tenho esta circulação colateral. Subclávia, carótida externa, carótida interna. Por exemplo, quando eu tenho uma arterite com suboclusão ou oclusão da carótida comum. Então vamos ligar tudo isso que eu falei. O paciente tem uma oclusão da carótida comum. Certo? Certo. Carótida externa inverteu. Mas como que essa carótida externa pode ter fluxo? Ela é reenchida por seus ramos. E um dos ramos da carótida externa é a artéria tiroideia. Se a artéria tiroideia ou tireoidiana superior inverter o seu sentido de fluxo, por exemplo, ela vai reencher a carótida externa inverte e reenche a carótida interna, apesar da oclusão da carótida externa. Então vamos lá, olha que beleza. Se vocês não buscarem isso aqui, vocês não vão fazer esse diagnóstico. Então você tem que se acostumar a ver uma artéria tireoidiana normal e depois encontrar uma artéria tireoidiana superior como esta invertida. Então um paciente que apresentava uma obstrução, uma oclusão da carótida comum e fez circulação colateral através do sistema tronco tireocervical, tireoideia inferior, tireoideia superior invertida, carótida externa invertida, reenche a carótida interna e o sangue vai para o encéfalo. Então, essa é uma demonstração da riqueza da nossa circulação. Aqui a carótida, a tireoideia chegando invertida e reenchendo a carótida externa. Perdão. A carótida externa, estou brigando aqui. Carótida externa invertida, reenchendo a carótida interna. Então, são todos exemplos da mesma patologia. Um paciente com um Takayasu, esse exemplo eu mostrei pela manhã, por isso eu vou passar mais rapidamente. Tinha inversão da carótida externa, reenchimento da carótida interna, como mostra a literatura. Eu mostrei pela manhã isso aqui. E esses achados podem ser demonstrados através dos métodos padrão ouro, onde nós vemos aqui a franca circulação colateral que reenche a carótida externa, que reenche a carótida interna. Então, por quê? Porque nós tínhamos uma extensa suboclusão da carótida comum por uma arterite Takayasu. Então, nós temos que estar atentos que esses circuitos existem, porque se os senhores não estiverem atentos que esses circuitos existem, não farão diagnóstico. E tem que se acostumar a encontrar o parâmetro normal para depois saber o que é patológico. Perguntas?